Meus amados, que Jesus continue a nos amparar e que nós façamos jus a esse amor e essa compaixão que Ele demonstra perenemente por todos nós. Uma noite muito especial porque acreditamos que foi um ano, né? Não é isso, Edith? Um ano já? Foi um ano já. Não digo que eu estive aqui. Faz um ano, né? Foi em maio do ano passado, não foi? E a gente já estava com saudade, né? Miguel fala tanto da casa, os outros companheiros, a gente fica com um pouquinho de ciúme. Mas a Edith nos convocou então e nós conseguimos ajeitar a nossa agenda, que eu digo a vocês não é fácil, porque as nossas tarefas lá são bastante, mas, né, faz sentido as razões da gente trabalhar tanto assim. De maneiras que eu fico muito feliz de vê-los novamente em paz e harmonia. E esperamos nesta hora, talvez um pouco mais, porque nós trouxemos 2 obras aqui, a gente vai até meia-noite. Eu vou contar a história como é que surgiu essa estrutura, para que a gente possa lograr êxito na tarefa. Desde que nós nos comunicamos e deixemos algo para uma reflexão profunda nos nossos corações, nós nos daremos por satisfeitos. De maneira que estamos muito felizes de vê-los novamente. Esta proposição nasceu de uma inspiração de uma companheira nossa, a Regional abraçou e nós viemos trabalhando ano a ano, já o 3º ano que se realiza em Cascavel, na sede da Regional, o reencontro com Jesus. É o 3º ano já que nós fazemos isso. Naqueles dias tumultuados de carnaval, que as pessoas às vezes perdem o bom senso e a lucidez, nós estudamos uma obra, esmiuçamos uma obra. Este ano nós trabalhamos no dia 3 e 4 de março, há 2000 anos. A obra foi esmiuçada. Em um primeiro momento, 5 companheiros, cada um deles com 4 capítulos do livro. O livro tem 20 capítulos. Fizeram a síntese, né? Então tudo foi gravado, bonitinho, está em DVD, ficou uma obra magistral. No dia seguinte, 4 palestras também, assuntos do livro. Cada um de nós poderíamos apanhar aquele tópico, aquele capítulo que mais nos tocasse. Particularmente a nós, o que mais nos toca, na primeira parte do livro, o capítulo 5, o Messias de Nazaré. O célebre encontro de Jesus com o senador Públio Lentulus Cornélio. E nós vamos ver agora na introdução do livro o benfeitor contando a história dele e vamos relacionar alguma passagem com o Evangelho a problemática do nosso orgulho em nível superior. Porque há o orgulho quando a gente está embaixo e tem um outro orgulho, o que nos causa essa tragédia, né? Então a história do senador não foi revivida por acaso novamente. Há um sentido fundamental. Ele vinha dizendo ao médium querido, Francisco Cândido Xavier, que ele gostaria de um dia contar a história dele no tempo do Cristo, até que ele tanto fez que a ordem veio. Você vai contar agora, para que sirva de modelo para as gerações futuras. Disso nasceu, então, o senador, Por que me procuras? Algo sublime. Mas nós vamos enfatizar aqui, fundamentalmente, a problemática do orgulho e as suas consequências, né? O que nos causa isso tudo. Então, se vocês me permitirem, eu vou apenas rapidamente contar esta história no prefácio de há 2000 anos. Ele diz o seguinte: a história toda começa em 1938, o livro foi publicado em 1939, né? Uma particularidade, antes que a gente comece aqui, que me incomodava um pouquinho, né, me atormentava um pouco, era o caso do livro Consolador. Um dia me deparo com essa obra extraordinária, leio as perguntas e as respostas me vinham à mente muito claro. Eu não precisava ler as respostas. E aquilo me deixava meio apoquentado. Como é que eu sei isso, né? Vocês viram que eu renasci em 1950, no ano que toda essa encrenca começou. Há alguma razão por ter mergulhado na sombra dos anos de 1950, né? Pós-guerra, um tumulto danado, ninguém sabia para onde é que pegava. E o benfeitor querido me disse: você viu o ano de publicação da obra? Foi lá, 1940. Digo, então faz sentido. Então a gente já tinha ciência antes de mergulhar aqui, né? Maravilha. E esta obra não é diferente. Essa aqui é de 39.
Então, por isso que a gente já sabia dessas coisas, né? Já tínhamos estudado na dimensão espiritual na nossa colônia de origem. E aí o benfeitor diz assim para nós, a respeito dessa história. De fato, em 24 de outubro de 38, recebi ao médium Xavier a primeira página deste livro. E no dia seguinte, Emmanuel voltava a dizer: iniciamos, com o amparo de Jesus, mais um despretensioso trabalho. Permita a Deus que possamos levá-lo a bom termo. Segue ele. Agora verificareis a extensão de minhas fraquezas no passado. Sentindo-me, porém, confortado em aparecer com toda a sinceridade do meu coração ante o plenário de vossas consciências. Orai comigo, pedindo a Jesus para que eu possa completar esse esforço, de modo que o plenário se dilate, olha, agora é para nós, além do vosso meio, a fim de que a minha confissão seja um roteiro para todos. Nem sempre nós estamos em condições de fazer a nossa confissão. Menos dia, mais dia, nós a faremos. Porque não vai ter jeito. Nós estamos caminhando urgentemente para o autoencontro. Não tem como fugir disso. Uma sombra densa dos nossos equívocos no passado que está nos impedindo de avançar. Por isso a benfeitora já escreveu, Joana de Ângeles, me refiro, mais de 20 livros na série psicológica. Ela está propondo isso para que nós acordemos e voltemos à base, urgentemente, né? E Emmanuel foi o primeiro que fez isso, antes da benfeitora ainda. Durante todo o esforço de psicografia, o autor desse livro não perdeu o ensejo de ensinar a humildade e a fé, que nós vamos abordar, a quantos o acompanham. Em 30 de dezembro de 38, comentava em nova mensagem afetuosa. Ele veio em outubro, iniciou o livro, agora em dezembro. Agradeço, meus filhos, o precioso concurso que me vindes prestando. Tenho me esforçado o quanto possível para adaptar uma história tão antiga ao sabor das expressões do mundo moderno. Mas em relatando a verdade, somos levados a penetrar, antes de tudo, na essência das coisas, dos fatos e dos ensinamentos. Para mim, olhem como é verdade. Vai doer em todos nós. Doeu nele, vai doer em nós também. Mas nós temos que nos encorajar. Para mim, essas recordações têm sido muito suaves, mas também muito amargas. Suaves pela rememoração das lembranças amigas, mas profundamente dolorosas, considerando o meu coração empedernido, nós vamos ver isso, que não soube aproveitar um minuto radioso que soara no relógio da minha vida de espírito há 2000 anos. Permita, Jesus, que eu possa atingir os fins a que me propus, desnudar-se, apresentando nesse trabalho não uma lembrança interessante acerca de minha pobre personalidade, mas tão somente uma experiência para os que hoje trabalham na semeadura e na seara do nosso Divino Mestre, né? Então nasceu esta obra magistral. Ela foi esmiuçada, né? A gente sabe ela de tudo quanto é jeito. Aí, chegamos aqui, conhecem? O pessoal conhece, né? Obviamente. 150 anos agora em abril, de iluminação de consciência. Chegamos aqui no capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito, o item 6. Tirei apenas um parágrafo, que também perturba a gente no bom sentido. O Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria. Já começa aqui, ó, né? Simonetti acaba de escrever um livro, não faz muito tempo, O Grande Desafio. E eu fui lá no prefácio, geralmente eu vou no prefácio para ver de que trata o grande desafio. O espírita viver o que sabe. Só isso. Eu digo, meu Deus, não estamos. Se o cara escreve um livro, né, deve ter razão. O Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra. Por que será? Né? E bem pequenos, muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos.
E que os primeiros, ao desencarnarem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu, nas esferas felizes, né? E que não se perde nunca: as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constitui a grandeza terrena, é que se não leva para outra vida a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada mais possuindo senão isso, chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam. E o que me chama a atenção é isso: eu nunca tinha visto espírito nus. Aqui está a metáfora. Diz assim: até as próprias roupas. Digo, mas espíritos nus? Quer dizer, de quê? De virtudes. Né? Conservaram apenas o orgulho, que mais humilhante lhe torna a nova posição, porquanto vem colocado acima de si e resplandecente de glória os que eles na terra espizinhavam. Essa é a nossa breve introdução, meus irmãos, porque nós vamos ver agora realmente coisa interessante. A proposição desse trabalho, feito a 9 mãos, porque nós éramos 9 companheiros, todos participaram dessas atividades, não é só realmente o enfatizando o problema do orgulho. Nós vamos ver que o tempo todo nós vamos ter que fazer uma escolha. Aliás, nós só temos 2 escolhas para fazer como espíritos encarnados, na atual conjuntura do nível do nosso conhecimento. Porque, como diz o Simeonetti, o grande desafio, ele se refere ao espírita, viver o que sabe. Né? Então, nós vamos ver realmente estas contingências. Para isso, nós costumamos sempre estabelecer um roteiro de trabalho. Né? Como estamos da área pedagógica, nós vamos ver, então, esse caminho ascensional para a autoiluminação. É de interesse coletivo aqui? O pessoal está interessado? Nós vamos trazer, vamos propor. Né? Ninguém é obrigado a fazer. Aliás, na última exposição do Dr. Haroldo em Cascavel, ele diz que o Criador restringiu seu poder ao nos deixar livre. Então, eu posso fazer o que quiser. Agora, às vezes eu me pergunto, estarei em condições de suportar o retorno? Aí é que me incomoda, né? Me incomoda um pouco. Bondade da boca para fora, requisitos imprescindíveis para o autoenfrentamento. O último ato de orgulho é coisa interessante. Já contei aqui no passado, hoje vamos ilustrar de novo. Minuto glorioso, ditoso, que nós vimos o benfeitor falando, sublime dispensador de bênçãos, e as 2 escolhas: o mundo ou Jesus. Né? E algumas considerações finais. Por incrível que pareça, nós, na nossa pesquisa, descobrimos que periodicamente o Cristo cósmico nos chama, de maneira que nós nem se tocamos às vezes. Mas é uma constante esse amor infinito por todos nós. Né? E a gente foi descobrindo coisa. Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem. Porque tendo enviado para fazer lembrar da sua lei que estava esquecida, não havia Deus de enviar hoje os espíritos, os benfeitores da humanidade, a fim de a lembrarem novamente aos homens e com maior precisão, quando eles a esquecem para tudo sacrificar o orgulho e a cobiça. A gente vê por aí as pessoas, mas ninguém voltou. Será que não? Então nós vamos ver isso, né, muito mais aprofundado. Isso está na conclusão do Livro dos Espíritos. O Cristo vos legou a sua doutrina, deu-vos o exemplo de todas as virtudes e tudo abandonaste exemplos e preceitos. São joias preciosas que constam no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que depois de 30 e poucos anos a gente vai descobrindo coisa, né? Concorrendo para isso com as vossas paixões, fizemos um Deus ao nosso jeito. Segundo uns terrível e sanguinário, e segundo outros aliado dos interesses do mundo. O Deus que fabricamos é ainda o bezerro de ouro que cada um adapta os seus gostos e as suas ideias. Desprezamos a santa e divina moral do Cristo
E não nos espantemos, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Não podemos ser felizes sem mútua benevolência. Bem-querer, né? Bem-querer um ao outro. Um único meio se nos oferece para isso, mas é infalível. Tomarmos para a regra invariável do nosso proceder a lei do Cristo, lei que temos repelido ou falseado em sua interpretação. Isso é uma constatação que está no Evangelho, no capítulo 7 também, nesses dois itens, né? Isso é uma introdução, depois a gente vê como é que se desdobra isso. A benfeitora diz para nós que o objetivo dos benfeitores espirituais é apenas contribuir de alguma forma para que se leve em consideração a incomparável proposta do Espiritismo e a que ela acentua, que restaura e atualiza o pensamento de Jesus. Sempre vivo, isto ante na mente e no coração de todos aqueles que o amam, né? Então ela diz isso lá no livro Dias Gloriosos, no seu prefácio. Os prefácios desses livros são magistrais, porque têm a pretensão da obra, o objetivo, a gente já vai entendendo ali. Depois a coisa começa a ampliar um pouquinho mais. Jesus encerrando então na última ceia, né? Inclusive será agora a gravação, aqui uns dias, do DVD do Dr. Haroldo, lá em Curitiba, né? Vai gravar na Boa Nova, no livro, ele vai gravar todos os capítulos do Boa Nova, já temos 9 gravados, e ele vai gravar agora a última ceia. Então me lembrei agora, lá em Curitiba, vai ter um jantar, né? E ele vai gravar isso aqui. Já tinha visto há algum tempo atrás uma tentativa desses valores que o Espiritismo traz hoje, que são as leis naturais, né? Já tinha visto uma tentativa pela espiritualidade através dos cátaros, mas eles foram, através de uma cruzada terrível, todos assassinados, né? Houve um máximo no século XIII, no sudoeste da França. Então, os cátaros tinham uma filosofia muito próxima, realmente, do que nós tínhamos. Inclusive a fluidoterapia, a comunicabilidade entre os planos, mas eles foram dizimados pela religião dominante através de uma cruzada, né? O amor e a compaixão, então, propõem-nos despertar diuturnamente. Todos os dias da nossa existência, cada dia que a gente volta para o mundo físico, né, de manhã, aquela prece que torna-se um mantra para nós. Senhor, que eu seja hoje instrumento da Tua paz. A gente começa a incutir isso na nossa vida. Começa a ver coisas que não percebia antes, né? Muito interessante. Olhem só, como é verdade que Jesus nos chama há muito tempo. Só que é para nós, né? Jerusalém, Jerusalém, a que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis juntar teus filhos de modo como uma galinha, olha a imagem, junta seus pintainhos debaixo das asas e não quisestes. Né? Vede, vossa casa é deixada para vós, vocês vão ficar por conta. E não foi isso que aconteceu? Não é isso que está acontecendo? E ainda chamam de Terra Santa. É? Será que é? Né? Se fosse Terra Santa, devia estar em paz. Mas, né? Eu vos digo, não me vereis até dizer-lhes, olha só o que o Cristo propõe. Bendito que vem em nome do Senhor. Não tem jeito. É verdade, né? Isso está na obra, então, na tradução do Dr. Haroldo, o Novo Testamento. Autodescobrimento e autoenfrentamento. É um processo de parto, meus irmãos, né? Impondo a coragem para o acontecimento que libera, tem por finalidade conscientizar a pessoa a respeito do que necessita, de como realizá-lo e quando dar início à nova fase. Requisitos imprescindíveis para se lograr o êxito. Será que a gente topa? Está aqui. A gente trouxe. Primeira coisa, para a gente se desconstruir totalmente, estar em condições para ver coisas novas, né? Porque há tempo que a gente vem colocando essas pedras na gente. Insatisfação pelo que se é ou se possui. Ou como se encontra. Nós vimos que o que é que vamos levar e o que é que vamos deixar, né? Desejo sincero de mudança, persistência no tentame, aliás, é uma proposição crística. Aquele que perseverar até o fim, logrará êxito, né? Disposição para aceitar-se e vencer-se. A maior vitória que o ser humano pode conseguir é sobre si mesmo. O outro deixou de ser meu adversário.
O outro é a minha salvação. É o contrário. É uma proposta revolucionária. Capacidade para crescer emocionalmente. Se nós estivermos encaixados dentro desses requisitos, nós vamos começar então o autoenfrentamento, né? Mas tem um outro lado da questão também, que é visto, né, pelo benfeitor Lucas Desidério através do médium Teixeira de Aguiar. Se as crises se avultam em teu carreiro existencial, talvez esteja sendo promovido a um nível mais alto de desafios por teus tutores no mundo maior. Aqueles que nos avalizam a reencarnação, né? Os nossos anjos tutelares, nossos espíritos protetores, exatamente por te julgarem apto a faceá-los e deles saíres vitoriosos. Então, muitas vezes tem esse sentido também, né? Eu costumo dizer ao nosso benfeitor querido, amigo, há muito tempo que nos atura, eu digo para ele, você vai para o céu, né? Ele diz, eu me vingo de ti, eu mergulho no fluido denso e tu vem para cá, tu vai ver como é bom, né? Mas eu tenho dito para ele, eu consegui, em parte, pelo menos, vencer aquela tendência negativa que eu venho lutando muito tempo. E ele diz, fica tranquilo. A benfeitora tem nos dito que assim que tu venceres um desafio, virá outro numa intensidade maior. Digo, que bom. E assim nós vamos andando, né? Então é mais ou menos por aí. A seguir, meus irmãos, nós vamos ver a evidência cristalina, a prova inconteste de que o orgulho, esse filho dileto do egoísmo, não aceita a contradita. Não admite posição secundária. E a postura de bondade, entre aspas, que assume é normalmente um disfarce para esconder a agressividade e os sentimentos doentios que predominam no íntimo das suas vítimas. E olha como é verdade isso, né? Aqui está o diálogo. Então aqui é um enxerto que nós tiramos do capítulo 5 da primeira parte do livro, e é um encontro então do senador com Jesus, né? E aí, depois de que ele se deu conta onde é que estava, Jesus conversa com ele, dirige a palavra a ele, diz, senador, por que me procuras? Né? E espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, está sendo ouvida, Jesus rematou com serena nobreza. Fora melhor que me procurasses publicamente, e na hora mais clara do dia, para que pudesse adquirir de uma só vez, e para toda a vida, a lição sublime da fé e da humildade. A humildade, meus irmãos, será a última virtude incorporada para que nós vençamos a nós mesmos. Ela demora, é a última, né? Como a disciplina vai ser a primeira. Mas é uma longa estrada. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Isso é um papo muito profundo, né? Sim, não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só o século de sofrimento pode encaminhar ao regaço de meu Pai. Como isso é verdade? Como isso é verdade? Milênios, às vezes por teimosia, por nada, por bobagem. Venho atender a súplica de um coração desditoso e oprimido, e ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística humana. É sim a fé e o amor de tua mulher. Lívia, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos da vaidade da terra. Quando eu vi essa história de monumento de vaidade, eu digo, meu Deus, onde é que eu já enxerguei isso? Eu contei aqui, a Edith lembra, ano passado, que o cemitério lá em Cascavel, o muro do cemitério tem cerca elétrica. As pessoas até acharam estranho, mas tem, né? A gente não sabe se é para pular para lá ou se não é para deixar sair daqui para lá, mas tem, né? E aí me lembrei desse detalhe, monumento das vaidades, onde é que eu já vi isso? Isso está no livro dos Espíritos, né? Então nós vamos ver agora. Fizemos um pequeno parênteses antes de concluir o diálogo. E aí me lembrei, de onde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres? Isso consta na nossa obra. É uma pérola, né? E aí os benfeitores, claro que quem está fazendo a pergunta é uma mente superlúcida.
o codificador, o senhor Allan Kardec, era um espírito que enxergava séculos à frente. E ele não se contentava assim com qualquer resposta. As perguntas deles, às vezes, são mais profundas que as respostas, né? E uma coisa puxava a outra. Vejam só. Último ato de orgulho. Se vocês verem lá no cemitério, assim, capela da família Vanin, vocês me internem, porque tem alguma coisa errada. Me internem. O que é que eu vou levar? O que é que eu vou levar? Virtude. Não adianta. É bobagem, né? Não adianta. Então aí está a questão 823, mas o codificador aprofundou mais essa questão. Ele perguntou, mas escuta, a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é antes devida, as mais das vezes, aos parentes do defunto? Fazia tempo que eu não vi a expressão. Eu já vi decujos, agora estou vendo defunto. Que lhe querem honrar a memória do que é o próprio defunto. Veja que o codificador provocava a coisa, né? E aí os benfeitores retornam. Orgulho dos parentes, desejosos de se glorificarem a si mesmos, né? Ah, sim, nem sempre é pelo morto que fazem todas essas demonstrações. Elas são feitas por amor próprio e para o mundo, bem como por ostentação de riqueza, que vai ficar, e quem é que vai se arrebentar? E eu vou enxergar do mundo espiritual os meus herdeiros se arrebentando pela minha herança. A maioria das vezes. Essa história ninguém sabe, né? Aqui não deve acontecer, né? Supões porventura, vejam só a profundidade, supões porventura que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre, que não lhe pode colocar sobre o túmulo senão uma singela flor? O que vale é o sentimento. Nós vimos ali que alguém chegou lá, eu espizinho o cara está acima de mim e vem, meu companheiro, me dando a mão. Eu abro os olhos do outro lado, o cara que eu torturava vem me encontrar, vem cá, meu querido, como é que eu fico? Eu quero morrer de vergonha. Mas eu já estou lá. E aí? Né? Supões que o mármore salva do esquecimento aquele que na terra foi inútil? Há poucos dias atrás o meu coração deu uma parada. Digo, bom, será que é agora? Né? Aí conseguimos nos recuperar. 3 cardiologistas. Tem um que até troca coração, o outro é médio e tem o clínico. Tem 3 que estão preocupados comigo. Me mandaram caminhar que nem um desesperado. Estou caminhando toda a madrugada, andando, né? Pouco durmo, estou caminhando. Mas eu fiz uma pergunta, meu querido amigo espiritual, né? Digo, e como é que a gente fica? Bom, vou te dizer uma coisa. Enquanto tu fores útil, tu vai ficar. Digo, ai, meu Deus. Aí eu não durmo mais. Aí eu não durmo mais. Então é isso aqui, ó. Não adianta o inútil achar que bota movimento para ele, que é bobagem, né? Não vai funcionar. Aí o codificador, não satisfeito ainda, voltou. Reprovais então olha lá, ó, reprovais então a pompa dos funerais? Essa pergunta poderia ser feita assim. Mas em espiritismo, eu não sei se vocês viram, tem um entretanto. Tem sempre uma coisinha a mais, uma virgulazinha, né? Olha lá, ó. De modo absoluto. Ali é que está o detalhe, por isso que a gente acentuou. Então, reprovais então de modo absoluto a pompa dos funerais? E aí a resposta é sublime. Não. Quando se tenha em vista honrar a memória de um homem de bem. É justo e de bom exemplo. Aí eu coloquei embaixo, vocês já viram falar desse cidadão? Madiba Mandela? Alguém já viu? Ah, lógico, essa é uma esfera altamente inteligente, né? Isso aqui, né? Olha lá. Eu me lembrei de Diógenes. Já viram falar de Diógenes? Diógenes era um filósofo grego que andava com uma lanterna acesa de dia, procurando um homem honesto. Não achou? Não achou. Na Grécia, né? Eu agora também procurando um homem de bem. O Mandela foi embora. Digo, meu Deus, e agora? Quem ficou? Claro que eles existem, mas eles não aparecem. A gente vai descobri-los depois pela obra. Mas eles existem. E o Mandela fez isso. 27 anos numa prisão para educar carcereiros. Tremiam na base com o nível moral dele. Entendeu? A filha queria afogar os 5 milhões de loiro de olhos azuis. Ele também era. Ele só estava camuflado. Ele também era. Ele também veio de lá. A gente só muda, entendeu? Ele disse, não, eu vou ensiná-los a conviver pacificamente. Presidente da nação e a coisa está funcionando. Ele deixou a estrutura montada. Ele saiu, foi para casa numa boa. Homem de bem, raros, são raros, né?
Nenhuma transformação verdadeira, meus irmãos, desobedece ao espírito de progressividade da natureza. As mudanças duradouras estão sempre assentadas num passado de conquistas cumulativa. Sem o alicerce, o edifício não se mantém de pé. 2 anos, mais ou menos, atrás, um companheiro nosso estava na casa, ele chama Eloy Lemos de Mello. É um professor doutor da nossa universidade, é um engenheiro agrônomo. Ele se aproxima de mim na casa e diz: Vanim, eu estou pronto. Fazia 1 ano que ele estava na casa. E ele é algo extraordinário. De onde é que ele trouxe isso? Claro, ele tem bagagem. E o cara chegou e disse para mim: 1 ano, e eu 32 ainda não estou. E ele estava pronto. E estava mesmo. E ele é extraordinário. Então, essas coisas são comprovadas. Voltamos agora, fechamos o parênteses. Comovido e magnetizado, o senador considerou intimamente que pairava numa atmosfera de sonho. Imaginemos, meus irmãos, diante do governador planetário. Imaginemos, né? Porque a gente transformou Jesus num líder religioso desse tamanho assim. Ó. A nossa pequenez. O Cristo já é um rei solar. Já foi, está muito adiante, né? Pairava numa atmosfera de sonho, tais as comoções desconhecidas e imprevistas que se lhe represavam no coração, querendo crer que os seus sentidos reais se achavam travados num jogo incompreensível de completa ilusão. O orgulho continuava batendo, né? Não, meu amigo, não está sonhando. O Cristo, ó, né? Exclamou meio enérgico o mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje, pode ser que para nós seja hoje também, um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Conhecemos casos de pessoas que mudaram a partir de um estalo, uma coisa, né? E a proposta era essa. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Agora, para nós, meus irmãos, sabe-se lá onde. A Edith já falou para vocês que nós estamos em período de transição, né, Edith? Já falou? Né? Seleção ético-moral. Mais ou menos 2000 anos depois que o Cristo mergulha no planeta. Todos nós fomos e voltamos já 20 vezes em média. Em média. Então, aqueles que têm ouvido de ouvir. Se o desdobramento da vida humana está subordinado à circunstância, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza. Cumprindo as criaturas, nós, a obrigação de exercitar o poder da vontade. É o que nos falta. É o que nos falta. Os benfeitores lamentam que nos falta isso. E do sentimento. Buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Não tem jeito. O outro é a nossa salvação. Soa para ti, neste momento, um minuto glorioso. Se conseguires utilizar teu livre-arbítrio para que seja ele, em teu coração doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção, dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência. Nem o Pai Criador. Se quiseres desprezar indefinidamente este minuto ditoso. Aceitou o senador a proposição? Será que aceitou? Não aceitou? Vamos ver no final se ele aceitou, não aceitou, né? Schopenhauer era um filósofo materialista, né? Mas isso aqui é verdade. Isto aqui é verdade que ele disse, né? Qualquer verdade passa por 3 estágios. O primeiro é ridicularizada. O Espiritismo passou por isso. O segundo é violentamente combatida. Quanto mais ela contraria interesses. Porque asseguro-vos, quando essa doutrina bater nessa sociedade equivocada, no interesse pessoal, preparemos-nos, porque eles virão para cima da gente. Não é fácil assim, né? E terceiro, ela será aceita como óbvia e evidente. Demanda tempo. Enfim, o mundo ou Jesus? As nossas 2 escolhas. Só temos essas. Na atual conjuntura humana, a opção por Jesus constitui um desafio de grande porte. As ofertas mundanas, além de numerosas, dão resposta de prazer imediato.
Os sentidos físicos são espicaçados e se embriagam de luxúria, divertimento e gozos consecutivos. A facilidade com que se consegue experienciar as alucinações e povoar o mundo íntimo de ilusão atrai a cada momento os incautos e deslocados do dever em número assustador. É um fato. Pululam promessas mentirosas de felicidade que não passam de exaltação dos órgãos físicos que logo tombam na exaustão. E a criatura se torna escrava espontânea das paixões e desejos, crescente cuja volúpia não cessa, exaurindo as energias e nivelando todos em faixas turbulentas de comportamento. Energia que faltará depois. Sem dúvida, faltará depois. Né? Simultaneamente cresce a insensatez, o desinteresse ético pela existência, o jogo das conquistas de efêmera duração, as frustrações e as amarguras, a violência em todas as formas de expressão e o crime nas suas trágicas facetas. E é duro, meus irmãos. A gente abre a TV aberta, é uma tragédia. É uma tragédia. Quando aquele mecanismo de mídia deveria estar educando. E seja em que parte for, o canal que é inclusive conduzido por religiosos é o mais trágico. É o mais trágico. Não tem perspectiva nenhuma. Então a gente vê que as trevas aparentemente parecem dominar. Né? Então é uma coisa muito séria. E são constatações que depois a gente vai realmente colocar num patamar mais estimulante. A sede de novas e contínuas sensações não se faz saciada. E os seus líderes, atormentando sem cessar, transferem-se de um para outro estado de conduta entre a saturação, o desconforto e mais sandice. O tempo que os devora parece insuficiente para atender os desejos infrenes. O medo da enfermidade, da velhice e da morte física empurra-os para novos festivais de embriaguez da razão. Não quero pensar. Não me diga. Não quero pensar. Né? Aqui é uma coisa interessante. Os badulaques eletrônicos fascinam e os consomem, inquietando quanto às ininterruptas enxurradas de novas ofertas de utilidades bulhentas e sem valor para os distrair e asfixiar. Os celulares estão fazendo de tudo. Talvez eu não receba uma ligação. Tem a impressão que a finalidade precípua desapareceu. Né? Na minha caminhada pela madrugada, eu passo perto de ponto de ônibus, tento cumprimentar a pessoa, porque eu já estive lá também. Mas ela nem ergue a cabeça para mim, ela está assim, ó, naquele negócio. Ela não quer, entendeu? Digo, meu Deus do céu. Né? Mas eu mentalmente a cumprimento. Certamente multiplicam-se também as conquistas valiosas que impulsionam ao progresso, que convida à reflexão e à paz. A benfeitora está dizendo isso. Utilizadas conscientemente apenas por número reduzido de criaturas, enquanto incontáveis ardem nas chamas mentirosas dos fogos fato do desespero. Veio para isso, para que nós, né? Eu me lembro quando, pela primeira vez dentro do quartel, inclusive, eu vi o computador, 1995, me deu um estalo, meu Deus, olha que coisa. Rapidamente fui para o Senac, o que muitos da nossa geração, com 60 e poucos anos, não fizeram, se entregaram, não quiseram nem mexer com a máquina. Digo, não, eu preciso, é do meu tempo. Enquanto eu estiver aqui, eu tenho que aprender. Porque eu vou começar, quando voltar, de onde parei. Eu não perco nada, é diferente. Então é uma outra perspectiva, né? Quando eu deixei de olhar tão ansiosamente para o que me faltava e passei a olhar com gentileza para o que eu tinha, descobri que de verdade há muito mais a agradecer do que a pedir. Isso é lindo, maravilha, né? É isso mesmo. Claudinha, uma amiga querida, ela tinha dificuldade de vir no grupo de estudo quando chovia, porque ela não tinha carro, mas ela tinha uma moto. E um dia ela disse, olha, eu não vim semana passada, por causa da chuva, e eu só tenho uma moto. Digo, Claudinha, agradeça. Tem gente que não tem nem bicicleta, você tem uma moto. Você tem que ver por outra perspectiva, querida. Não leve a coisa assim. Então, a gente sempre tentando diminuir a coisa, né? Mas aqui está mais correto. O mundo e Jesus, meus irmãos, são duas as opções diante do ser humano. Afirmo-vos, são essas. São essas. O primeiro agrada, é devorador, envolve e passa rápido. A sua existência é irreal, embora necessária para o desenvolvimento e a evolução do espírito. Eu preciso vir, porque eu tenho que desabrochar as minhas virtudes, eu tenho que vencer a minha sombra, mas eu tenho que entender esse processo evolutivo. Eu tenho que conviver com o meu grupo familiar, que é uma beleza. É uma beleza, né? Mas, outra coisa,
O segundo, Jesus, transforma para melhor, mantém a vida, suaviza e permanece. Como é verdade, né? A verdadeira sabedoria, meus irmãos, consiste em eleger o Cristo e melhorar a sociedade mundana, trabalhando seus valores e santificando-os de forma que o processo existencial se faça enriquecedor e infinito. As determinantes do mundo são a ilusão, o corpo físico, o ego. As de Jesus são a realidade, o ser profundo, a vida em plenitude. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. É lindo essa proposta, né? Ninguém chegará ao Cristo sem a travessia pelo mundo. Assim como não sairá do cipoal das humanas paixões sem a inspiração e atração dele. Quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Porque nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá. Nenhuma, meus irmãos. Mas ele não vai fazer o nosso trabalho, não. Ele diz como e deixa a nosso critério. Utilizar-se dos recursos do século para amar e servir, lapidando as arestas e sublimando os sentimentos, lapidando as arestas, aquela pedra que vem pontiaguda lá de cima e quando ela chega lá embaixo na praia, vocês viram como é que ela está? Redondinha, mas, né? Ela foi batendo, foi se ajeitando. Utilizar-se dos recursos do século para amar e servir, lapidando as arestas e sublimando os sentimentos. Eis como viver no mundo sem lhe pertencer. Quando eu vi isso, eu digo, mas Jesus já tinha falado esse negócio de mundo, viver no mundo, não estar no mundo, né? Ele fez uma prece por nós, o Cristo fez uma prece por nós. Primeiro pelos discípulos, depois os discípulos nos ensinaram, ele fez uma prece por nós. Vejam lá, ó Pai, não rogo que os tires do mundo, mas que os guarde, veles, conserves do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Não rogo somente por eles, mas também pelos que creem em mim através da palavra deles, para que todos sejamos um. Né? Filipe, apóstolo, Jesus falava tanto do Pai, muito do Pai. E Filipe dizia, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus diz, Filipe, se tu me vê o Pai. Porque eu e o Pai somos uno. É o Espírito puro que coordena realmente o pensamento divino, ministro do Criador. Né? Então entende todo esse processo. Por isso tem esse amor e essa compaixão por nós. O Filho disse ao Pai, conhecidíssimo de todo mundo isso aqui, narra o Evangelho, dá-me o que me pertence, pois que desejo gozar, desfrutar a vida enquanto sou jovem. Claro, se nós tivéssemos uma existência física, é lógico, eu também faria isso. Mas agora mudou. E o genitor lhe concedeu, respeita o livre-arbítrio. Olha só, né? Ele foi, desperdiçou tudo, embriagou-se no prazer, exauriu-se, para sobreviver, foi trabalhar em uma pocilga, alimentando-se com o repasto dos suínos. A que ponto a gente chega? Disputar comida com porcos? Claro que isso é uma metáfora muito profunda, né? Recordou-se, porém, da aflição superlativa que o tomou, que na casa do pai teria melhor tratamento, mais oportunidade, resolvendo voltar ao lar. Vamos fazer agora o caminho de retorno, né? Caminho de volta. Recebido em festa, diz que o pai não espera a gente nem chegar na casa. Ele vem, se joga no pescoço, rola no chão com o filho. Diz que é coisa maravilhosa, é uma festa, né? Provocou ciúme no irmão que se portara em casa fiel, dedicado, honrando a família. O outro filho, né? O pai, porém, disse a este que se queixara da forma como fora recebido o extravagante, o perdulário, teu irmão estava perdido e eu o reencontrei, enquanto que tu sempre estiveste ao meu lado, bem e salvo. Por isso é grande a minha alegria com o retorno dele. Estava perdido e eu o reencontrei. O amor divino por nós é extraordinário, né? Da mesma forma, aquele que elege Jesus e se liberta do mundo, se alegra e se une a uma família chamada amor. Interessa? Família chamada amor, né? Que o aguarda e o acata em júbilo, concedendo-lhe felicidade perene. A lição sublime da fé e da humildade. A benfeitora diz isso no livro Sendas Luminosas, né? Passado mais de 2000 anos, mais ou menos 20 reencarnações, que escolha e constatação fizemos. Agora chegamos nos nossos dias, né?
O homem e a mulher desses dias estão carentes de amor. Amor aqui não é o que a gente vê por aí, né? De respeito e de dignificação. Estiolados os seus sentimentos, que se fizeram pastos para a sensualidade, o desperdício e o abandono de si mesmos, buscam aflitos soluções mais compatíveis com a hora grave, reconhecendo a duras penas a equação para a problemática do espírito que é: meu Deus, eu não sou um corpo que tem uma alma que precisa ser salva, não sou! Eu sou um espírito imortal, viajando no espaço e no tempo, desabrochando virtudes, vencendo viciações na direção da luz maior. É um choque. Vocês nem queiram saber quando eu descobri isso. Meu Deus do céu, né? Faz 32 anos. As soluções superficiais não lhes alcançam o emaranhado de inquietações nas quais se debatem, conscientes ou sem lucidez. A variedade de terapias de ocasião, alguma delas mais preocupada com os objetivos daqueles que as aplicam, interesses argentários, né? Mistificações indisfarçáveis, por lhes faltarem os mínimos recursos técnicos e éticos para exercê-la. Facultam um aventureirismo danoso que mais perturba as vítimas, que lhes tombam inerme nas condutas espertas. Segundo eu vi falar por aí, isso tudo começou um dia quando um esperto convenceu um tolo. Aí não parou mais. Né? A gente não pensa, a gente aceita tudo. O ser humano, meus queridos, é uma complexidade de valores transcendentes, que se mesclam em profundidade, possuindo suas matrizes nas inexauríveis fontes da vida cósmica. Num outro momento, a benfeitora diz que nós somos um feixe de luz emboscado num corpo de carne. Por isso, deve ser, obviamente, que Jesus disse uma coisa mais ou menos assim: brilhe a vossa luz. Falou ou não falou? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Aqui, a benfeitora nada mais faz do que desdobrar isso. Explicar para nós, tornar mais fáceis a compreensão, né? Dificilmente uma reconstrução psicológica de profundidade, que é o que nós estamos querendo atingir, acontece sem devastadoras crises existenciais, que arrasem o terreno de erros prévios ou acertos anacrônicos. Um dia, lá atrás, eu descobri, no Livro dos Espíritos, olha o gaúcho macho bigodudo aqui, terrível. São os mesmos espíritos que ora habitam o corpo masculino, ora habitam o corpo feminino. Não podia ser diferente. Já que eu estou fadado à perfeição, eu tenho que passar por todas as contingências. Então eu tinha um sonho recorrente, aquilo me atormentou tanto, foi o primeiro choque que eu levei, né? O gaúcho tremeu na base. Digo, meu Deus, eu vou ter que tratar as damas melhores, né? A primeira consequência. E o sonho recorrente, ia preparar para uma nova reencarnação e estava me dirigindo para uma casa azul. Aí o benfeitor disse, não, meu querido, agora a sua será rosa. Digo, ai meu Deus, começou. Então, digo, e não dá outra. Muito cuidado com discriminação, porque vem o troco. A lei é insubornável. E não faz isso para punir ninguém. A divindade só nos reeduca. Maravilha. Então não reclamemos da situação, não? Considerações leves finais. O caminho de autolibertação, então. Depois de tudo que a gente conversou, a primeira coisa que a gente faz é arrepender-se. Só que não é um arrepender-se normal, é amargo e triste, né? Uma coisinha mais profunda. A gente espia, não deveria ter feito, ficar batendo na cabeça, dar cabeçada na parede, com uma sede imensa da água eterna da vida. Se tu soubesses quem te pede, dá-me de beber, tu pedirias esta água, porque ela te daria a vida eterna, e nunca mais tu terás sede. Diálogo sublime
Leiam as obras da benfeitora Amélia Rodrigues, por favor, são 10 obras. 10 obras, né? E a reparação, portando nos ombros a nossa cruz luminosa e redentora, sem queixumes e lamentações. Esses são o caminho da autolibertação. Isso aqui é para espírito corajoso, obviamente, né? Decidido. Os espíritas somos assim, né? Esperamos que sejamos já, né? Jesus, meus queridos, ele permanece como o mais extraordinário ser que o mundo jamais conheceu, na condição de incomparável modelo e guia para a humanidade, ou guia e modelo para a humanidade. Possivelmente o encontrastes nas jornadas passadas e não lhe foste fiel, optando pelo mundo em vez de segui-lo. Assumiste o compromisso de mantê-lo vivo nos corações e o confundiste no ádido das almas e dos sentimentos. Ei-lo que agora retorna e o reencontras realmente desvestido do luxo, da ostentação religiosa do passado, com que o apresentaram ao mundo desfigurando-lhe a grandeza. Casa simples, normal, mas um banho de luz. Isto aqui está iluminadíssimo, meus queridos. Às vezes a misericórdia divina nos permite enxergar um pouquinho mais, né? Asseguro-vos, está iluminado. Simples e nobre, ele caminha anônimo entre as massas desvairadas, auxilia em silêncio e na ternura, abrindo portas para a conquista da plenitude. Vigilante, aguarda que lhe seja facultada a oportunidade de apresentar-se. Aguarda, não violenta nenhuma consciência. Se, porém, ainda não encontraste, para e reflexiona, direcionando os passos na sua direção. Por que me procuras, senador? Compassivo e afável, ele está perto de ti, busca viver com ele. Não postergue o momento, a fim de que não venhas a fazê-lo tardiamente. Prefácio do livro, o último livro publicado pela benfeitora, Vivendo com Jesus. O despertamento para o trabalho e a identificação de responsabilidade. Aliás, a palavra de ordem no movimento espírita é responsabilidade. O mini seminário que a nossa querida Sueli, que depois que eu vi que a nossa irmã colocou ela aqui, o seu périplo, ela vai descansar segunda-feira em Cascavel. Vai nada, 1h30 conosco também. Vai nada. Mediunidade e compromisso. E a ordem veio de cima. Todo mundo, para tudo, que tiver, vai assistir aquela senhora que tem 50 anos de mediunidade. E daqui a pouco ela vai embora. Daqui a pouco ela vai embora. E a gente perde essas coisas, né? Então não dá para perder mesmo. Deus, através de Jesus, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, tem 150 anos, dirige um supremo apelo aos nossos corações por meio do Espiritismo. É a nossa tábua de salvação. Asseguro-vos. Escutemo-lo, extirpados sejam de nossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. Porque o espírita não pode acreditar mais. O espírita, ele tem que ter convicção plena. Não é possível. Eu acredito. Acabou. Tem que saber, né? Invoquemo-lo do fundo dos nossos corações. Ele então nos enviará o seu Filho bem-amado. Estas boas palavras, eis-me aqui, venho até vós, porque enfim me chamaste. Não? O Espírito Verdades foi dito em Bordeaux, 1861, e consta do capítulo 6, o Cristo Consolador do Evangelho. Uma oração final de um benfeitor extraordinário, querido do nosso coração, de todos nós. Sublime dispensador de bênçãos, quando a madrugada rompe a treva da ignorância, anunciando o dia de júbilos, aqueles que te servimos, saudamos-te na condição de sol de primeira grandeza, suplicando que a tua paz dilua toda a nossa maldade, abrindo espaços para a instalação do reino do amor em nossas vidas. Somos os teus discípulos equivocados que estamos de volta ao rebanho, em face da tua misericórdia, após o abandono que nos impusemos ao longo da trilha evolutiva. Não foi ele que nos abandonou, fomos nós que o abandonamos. Recebe-nos como somos, a fim de que aprendamos a ser como desejamos que o consigamos. Nossa oferta ao teu magnânimo coração já não é a taça de fel da ingratidão ou do abandono, mas o compromisso de ser-te fiéis em quaisquer circunstâncias que enfrentemos amanhã, compreendendo que mesmo o sofrimento é dádiva celeste para a nossa purificação. A dor é bênção que Deus envia para seus eleitos, aqueles que despertemos.
O eleito é aquele que desperta, que entende o processo. Como recebeste Pedro arrependido, e lhe confiaste a direção do grupo estarrecido e foste buscar Judas nas regiões infernais, a primeira coisa que ele fez ao se desprender da cruz foi buscar Judas. Primeira coisa, veja só. Concedendo-lhe a oportunidade dos renascimentos purificadores, concede-nos também a todos nós, os discípulos ingratos, a misericórdia do teu perdão, em forma de renovação íntima pelos incontáveis processos das reencarnações lenificadoras. Permite que os teus mensageiros abnegados permaneçam conosco em teu nome, auxiliando-nos no processo de iluminação, de forma que toda a treva que deixamos pela senda faça-se claridade e decidamos-nos por seguir adiante, seja qual for o preço a resgatar. E o Cristo cósmico só nos pede o sacrifício da própria existência. Chegará a hora. E nós a daremos tranquilamente. Porque temos certeza absoluta agora, como fizeram os discípulos. Jesus, concede-nos a tua dulce da paz, a fim de que sejamos dignos de ti, hoje, amanhã e sempre. Dr. Bezerra, e o livro é Amanhecer de uma Nova Era. Essa prece consta lá, nesta obra. Enfim, meus queridos, novamente, encontraste-me. E a quem desta vez escolhe? O mundo ou eu? Teria o senador Públio Lentulus Cornélio aceito o convite de Jesus? O que vocês acham? Acho que ele aceitou ou não? Alguém arrisca? O orgulho não deixou, meus queridos. O orgulho não deixou. E ele veio tombando os séculos. Assim que ele voltou para a dimensão espiritual, ele começou a reprogramar. Várias encarnações se destacando sobremaneira, trabalhando até hoje trabalhando. Ele já está encarnado de novo. E vai causar realmente coisas interessantes. Esses espíritos não reencarnam sem realmente marcar a sua presença na Terra. A benfeitora tem dito para o nosso querido Divaldo, em tempos outros, aliás, está no livro Joana e Jesus. Meu filho, viva de tal maneira que quando tu partires, alguém vai verificar e vai dizer, por aqui passou um anjo, porque deixou um rastro de luz. Então essa é a nossa caminhada. Nós estamos imensamente gratos pelo carinho, pedimos excusa porque nos estendemos um pouquinho mais, mas vale a pena realmente a gente perceber isso, porque nós podemos fazer uma reflexão profunda e, enfim, fazer a nossa escolha. Temos duas a fazê-lo, cabe a cada um de nós tomar a decisão. Muita paz.